Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Drua. Hoje a gente vai falar sobre o gengibre. Será que o gengibre é para todo mundo? Será que toda gestante pode usar gengibre? Será que qualquer pessoa com cólica menstrual deveria usar o gengibre? É isso que a gente vai saber hoje. Só que a gente vai falar do gengibre dentro de um contexto muito específico, que é o contexto do Ayurveda. Então, o Ayurveda é uma medicina que já atua, que já funciona, que já é utilizada há mais de 2.500 anos ali na região da Ásia, né, da Índia, no norte da Índia. Então, é uma medicina muito antiga, é um dos pioneiros no estudo das plantas medicinais, é uma forma de conhecimento que estuda plantas medicinais há muito tempo, que já tem uma experiência longa estudando essas plantas medicinais e utilizando em seres humanos essas plantas medicinais. Então, a forma como o Ayurveda entende, estuda e utiliza essas plantas medicinais é completamente diferente da forma como a fitoterapia ocidental utiliza as plantas medicinais ou a forma como a fitoterapia popular no Brasil utiliza essas plantas medicinais. Então, são formas completamente diferentes, tá? E eu, como médico, né, como profissional que já trabalha com Ayurveda há mais de 10 anos, eu vejo que muitas pessoas elas acabam se deslumbrando, né, com o benefício de uma planta medicinal e acabam utilizando em contextos que muitas vezes são proscritos, que não deveriam ser utilizados de forma alguma essas plantas medicinais, né? Em outros casos, a pessoa desconhece, né, os pormenores, né, as características, as peculiaridades dessas plantas medicinais, seja por falta de estudo, né, ou só pela pressa de replicar um conteúdo para ganhar visualizações ou divulgar vídeos, informações de qualquer jeito. Então, eu tenho visto assim muita gente falando bobagens a respeito de plantas medicinais, coisas que podem muitas vezes prejudicar outras pessoas, né? As pessoas mais desavisadas, as pessoas que começam a utilizar, a ler que o gengibre é anti-inflamatório, e aí, por exemplo, a pessoa tem um problema de coagulação, tem um sangramento menstrual excessivo, tem anemia, né? Que são contextos que a gente não deveria utilizar o gengibre. Então, nessa aula de hoje, a gente vai explicar direitinho como que o Ayurveda entende o gengibre, né? E o porquê que eu trouxe o conceito do Ayurveda para a aula de hoje. Primeiro porque eu já trabalho com isso há muito tempo, eu já tenho uma prática, né, tanto clínica quanto de estudar, né, de dar aula sobre isso, né, há muito tempo. Então, eu já tenho uma experiência para compartilhar com vocês que pode ser útil, né? Então, é importante também, nesse momento, deixar claro que isso não é uma orientação, né? Não estou falando que você deveria ou não utilizar, isso o propósito desse vídeo é educacional, é educativo, é você ter conhecimento antes de sair por aí utilizando uma substância qualquer, né? Seja prescrita ou não prescrita, seja você utilizando por conta própria ou porque alguém te prescreveu essa planta, né? Essa aula vai te dar mais conhecimento para você poder tomar uma atitude, né, com mais consciência, com maior entendimento, com maior compreensão do benefício, do risco, ou possíveis efeitos adversos que aquela planta medicinal pode estar gerando em você, para você observar isso dentro do seu corpo, na sua saúde, e conseguir se beneficiar do Ayurveda ou da planta medicinal que você estiver utilizando. Então, para essa aula, como é Ayurveda? A gente vai utilizar alguns termos em sânscrito, então se prepara, porque vai ter algumas palavras traduzidas e transliteradas em sânscrito, mas é importante que eu utilize esses termos em sânscrito, porque muitas vezes uma palavra em sânscrito ela vai significar coisas, né? E a gente vai precisar de uma série de frases, palavras para explicar uh, uma palavra que está em sânscrito, né? Então, para traduzir essa palavra, muitas vezes não tem um termo exato na língua portuguesa. Então, muitas vezes é melhor que a gente utilize a palavra em sânscrito, né? Mesmo que ela seja transliterada, que ela não seja com Devanagari, né? Com aqueles pauzinhos todos que seria incompreensível para vocês, né? Mas a forma transliterada você consegue ler, né? Você consegue falar ela, porque não é tão difícil assim você pronunciar uma palavra que é em sânscrito e transliterada, e ao mesmo tempo, sempre que eu disser uma palavra que é do sânscrito, eu vou falar, né, junto ali, contexto e a tradução dela, uma das traduções, eu vou explicar um pouquinho da tradução dela, tá? Então, é bom avisar isso, porque em vídeos anteriores tiveram algumas pessoas que acharam ruim que eu utilizei o termo em sânscrito,
mas eu não vou parar de utilizar, eu vou continuar utilizando o termo em sânscrito porque eu acho importante, eu acho útil, eu acho válido, e eu estou traduzindo também, então não tem porquê, né, você aprender um pouquinho mais, você estudar mais, né, eu acho que enriquece o conteúdo, né, nesse YouTube, numa rede que muitas vezes as pessoas estão divulgando conteúdos tão fracos, vazios e superficiais, rasos, né, não custa nada a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, assim, o propósito desse canal são colocar vídeos úteis, vídeos mais, muitas vezes mais longos, para que você consiga ter um pouquinho mais de informação, né? Muitas vezes eu, quando busco uma informação no YouTube, eu quero um vídeo mais longo, eu não quero um vídeo curto que não fale nada do que eu preciso, né? Então, assim, esse vídeo vai ser relativamente longo, não vai ser muito longo, mas assim, vai ter uma densidade de informações, uma complexidade de informações, então eu sugiro que você estude com a gente aqui, pegue o papel e caneta para você anotar os pontos mais importantes, você escrever aqui embaixo o que você achar necessário, ou sugestões também, dicas, o que você achar que é válido também em aulas futuras, né? Se você gostou, se você não gostou, se você achou uma droga esse negócio de Ayurveda, você não gostou, comenta aqui também, não tem problema. Eu gosto de saber, né, o impacto que esse vídeo está gerando na vida das pessoas, é interessante ter esse feedback. Então, se você chegou aqui até agora, né, lembre-se de deixar o curtir, isso ajuda o canal, se compartilhar também com quem pode se interessar dessa informação. E vamos à nossa aula, vou compartilhar aqui o slide com vocês. Temos aqui o gengibre. Então, o gengibre, em sânscrito, ele é chamado ardrak, né? Ou shunte. Então, quando a gente fala a palavra ardraka, a gente está se referindo ao gengibre fresco. E shunte é o gengibre seco, o gengibre desidratado, o gengibre em pó. Tá? Então, já começa por aí. A primeira diferença, já assim, logo de cara, entre a fitoterapia popular, a fitoterapia convencional e o Ayurveda, é que o Ayurveda já começa diferenciando essas duas formas de apresentação do gengibre. Ele em pó e ele fresco, igual está aqui nessa foto, né? Fresco, né? Então, essa foto aqui é um gengibre fresco. Se você nunca viu um gengibre, muito prazer, esse é o gengibre. Então, esse gengibre fresco, você pode, igual eu vejo algumas pessoas fazerem, né? Ralar ele, espremer para extrair o suco fresco, ou você pode fazer também de uma forma mais prática, né? Que eu gosto, até prefiro fazer, que eu acho que desperdiça menos, que é você pegar um quarto ali de copo, ou meia xícara, né? Meio copo, desse gengibre fresco aqui, picadinho, né? Você pica ele, um quarto de copo ou meio copo, e aí você coloca um copo de água, né, ou meio copo de água, e você bate, você tritura no liquidificador até fazer uma pasta, até fazer não, uma pasta bem, triturar ele bem fino. E aí sim você espreme num pano. Então você ajuda com essa água e com a hélice do liquidificador, com o motor potente do liquidificador, a triturar esse gengibre para extrair o máximo dele, né? Essas preparações que são o suco fresco, né? No Ayurveda a gente chama de swarasa. Né? Swarasa, então, é esse suco fresco. Suco fresco, né? O Swarasa é a fórmula de apresentação das plantas medicinais do Ayurveda que tem a maior potência. Então, ele é intenso, né? Então, aqui, intensidade, em sânscrito, a gente chama de tikshna. Então, esse gengibre fresco, ele é tikshna, ele é intenso, né? Você toma ele e você sente ele esquentar o seu corpo, né? Então, ele também é ushna. Ushna é quente, então está aqui embaixo, a potência dele é quente, né? Então, essa forma que a gente tem também de apresentar, né, de explicar as plantas medicinais, se vocês já devem ter visto, tem uma aula de Dravyaguna, vou deixar aqui, ou aqui, o link para vocês assistirem essa outra aula de introdução ao Dravyaguna, né? Dravyaguna é a forma como a gente estuda as plantas medicinais no Ayurveda. A gente separa essas plantas medicinais e categoriza elas de acordo com o sabor, que é chamado rasa, de acordo com as propriedades dela, que é chamado guna. A gente falou aqui uma propriedade de ser intenso, de ser forte, né, de ser penetrante, é chamado tikshna, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas outras propriedades, esses outros gunas, né? Virya é a potência da planta medicinal. Qual que é a intenção da planta medicinal? No caso, o gengibre, a intenção dele é te esquentar.
Então, muitas vezes, Ushna, essa intenção, esse virya quente, né? Esse virya de esquentar, de ser Ushna, é também correlacionado com o efeito catabólico, ou seja, um efeito de aumentar o metabolismo, acelerar o metabolismo e muitas vezes reduzir tecido, né? Então, ajudar no emagrecimento, além de, ao mesmo tempo, ele ajuda no apetite, né? Melhora a digestão, mas também não vai ser a planta medicinal que vai ser tônica no sentido de te engordar, né? De ajudar você, por exemplo, ganhar peso, como o Shatavari, que é uma outra planta medicinal, né? Shatavari, uma outra planta medicinal do Ayurveda, né, que é o aspargo, né, os tubérculos do aspargo, não nesse aspargo convencional que a gente conhece, é o aspargo de uma outra planta, né, que a gente conhece no Brasil como agulhinha, que é uma planta ornamental, né? Então, o Shatavari, ele vai ter o Virya frio. Então, ele é uma planta que é mais anabólica, ele vai ajudar a ganhar tecido, ele vai ajudar a pessoa a engordar. Então, a pessoa que está vata, que está com excesso de emagrecimento, de secura no corpo, essa pessoa, ela vai ganhar um pouquinho de peso, né? Vai ajudar a ganhar peso com esse Shatavari, com essa planta medicinal. O gengibre não, o gengibre ele vai esquentar, ele vai ajudar a pessoa a acelerar o metabolismo dela. Então, se ela já tem um metabolismo muito acelerado e ela utilizar o gengibre, pode não ser tão bom. Então, essa descrição já vai te dando dicas, né, de onde você pode atuar, de que forma você pode atuar, de quais são os riscos e benefícios, de quais são as pessoas que têm maior indicação para utilizar essa planta medicinal, né? Então, aqui a gente já vai excluindo algumas pessoas da lista de indicações para utilizar o gengibre, né? A pessoa que já tem a tendência a ter queimação, a tendência a ter uma digestão já muito forte, o metabolismo já acelerado, ela já tem calor no corpo inteiro. Então, para essa pessoa, não vai ser tão interessante o gengibre, porque ele é útil, né? Ao mesmo tempo, o Vipac, né, o efeito pós-digestivo dele é madura. Então, esse efeito pós-digestivo, de certa forma, contrabalanceia essa intensidade do Virya de ser Ushna, né, de ser quente. O fato de ter um Vipak madura quer dizer que ele não vai te emagrecer tanto quanto uma pimenta caiena, por exemplo. Né? A pimenta caiena, ela vai ter, né, pimenta chile, pimenta caiena, essas pimentas vermelhas, né, elas vão ter sabor picante. A pimenta vai ser vira quente, né, vai ser Ushna, a intenção da erva é acelerar o seu metabolismo, só que a pimenta, o Vipak da pimenta vai ser catu, vai ser picante do mesmo jeito. Só que o gengibre, ele tem uma mudança do efeito dele, né, do efeito esperado. Esse Vipak é o efeito pós-digestivo. Então, depois de digerir, o efeito dele não vai ser te emagrecer como uma planta que tivesse o sabor picante. Então, no caso do gengibre, vai ser mais suave, vai ser madura. Então, não vai ser uma planta que vai te emagrecer tanto, né, quanto a pimenta. Não vai acelerar tanto o metabolismo quanto a pimenta. Então, esse dá mais uma informação do que você pode esperar do gengibre, né? Ela vai te esquentar, claro, vai esquentar, vai ajudar a eliminar o resfriado, né? Você tomou frio, tomou friagem, tomou resfriado, tá com o nariz escorrendo, vai te ajudar. Tá com a digestão fraca, tá com aquela língua com uma saburra grossa, espessa, o gengibre vai ajudar. Mas fora isso, né? Se não for esse o caso, se a pessoa já tiver muito calor no corpo, se o metabolismo dela já for muito acelerado, aí talvez o gengibre não seja tão bom. Tá? Então, esse efeito pós-digestivo madura quer dizer que, apesar dele ser picante no sabor e dele ter uma intensidade, né, nos gunas dele, de ser intenso, de ser forte, né, de ser penetrante, o ardrak, né, esse gengibre fresco, ele não agrava o pita. Tá? Principalmente aqui por causa desse efeito madura, né, desse efeito pós-digestivo doce. Então, o gengibre fresco, né, ele pode ser utilizado pelo pita, dependendo da dose, né? Claro, se a pessoa é pita e ela vai utilizar uma dose maior de gengibre, ela pode ter um aumento ali da queimação, né? Queimação seja digestiva, queimação no corpo, ela pode, se ela tem um problema de sangramento, pode piorar o sangramento dela, então o pita está relacionado com essa parte do sangramento e da coagulação do sangue, então pode ter esse efeito, essa relação. Tá? Então, o Prabhava
é um efeito específico, um efeito que não seria esperado, né? O efeito, porque o esperado é de uma planta medicinal, que ela é picante, né? Catu, picante. Uma planta medicinal que tem uma potência quente, um Viria ushna. Uma planta medicinal com essas características, o esperado seria que ela agravasse o pita. Mas no caso do gengibre fresco, não é isso que acontece, tá bem? Então, para diferenciar também agora, né, além do gengibre fresco, o gengibre em pó, o shunti, né, que esse gengibre em pó, vai ser o que vai agravar o pita, né, principalmente aqui pelo caso do atributo snigda. O pita também tem esse atributo snigda. Mas aqui no caso do gengibre, eu tinha dificuldade de entender isso no começo, né? Por que que uh, o gengibre em pó tende a aumentar um pouco mais o pita e o gengibre fresco não? Né? Qual que é essa diferença? E por que que o gengibre em pó é snigda? Snigda quer dizer untuoso, quer dizer oleoso, né? Então, se é um pó, por que que ele quer dizer oleoso? E o outro que é fresco, né? Que é o gengibre fresco, que está molhadinho, né? A ideia nossa ao raciocinar, né? Ao pensar nessas duas formas de apresentação, seria pensar que o atributo snigda, né? O atributo untuoso, oleoso, úmido, estaria no gengibre fresco, mas é o contrário. Ele está no gengibre, né? Os Samhitas, né? Os textos clássicos do Ayurveda vão descrever Snigda, vão descrever essa função de untuosidade, né? Esse aspecto, essa qualidade de untuosidade no gengibre em pó, né? E como é que entende isso? Então, quando eu li uma informação num desses livros que fala que esse conceito dele ser Snigda, né? Dele ser untuoso, quer dizer que ele vai ter um efeito mais duradouro, um efeito mais prolongado. Ou seja, o gengibre fresco, ele tem um efeito mais local no trato gastrointestinal. Ou seja, vai ter efeito ali no esvaziamento gástrico, né? O esvaziamento do estômago, né? No peristaltismo, em alívio de constipação, né? Na melhora da digestão, do fogo digestivo, que a gente chama de Agni. Então, esse gengibre fresco, ele vai atuar principalmente ali dentro do trato gastrointestinal. Em contrapartida, né, e vai ter um efeito mais rápido, né? Você toma, se a pessoa não melhorou a digestão dela ainda, ou se ela comeu uma coisa pesada de novo, vai pesar de novo a digestão. Então, o efeito passa mais rápido. Já o gengibre em pó, ele tem um efeito, né? Esse atributo snigda quer dizer um efeito mais duradouro e mais profundo. Profundo no sentido de atingir tecidos mais profundos. Ou seja, de ter um efeito ali na parte do sistema respiratório, dos pulmões, do sangue, né, tecido gorduroso, né, aparelho reprodutor, todos esses tecidos mais profundos, que o Ayurveda chama de dhatus, vai ter uma ação melhor se você utilizar o gengibre em pó. Você vai conseguir ter um efeito mais duradouro, um efeito mais profundo, mais penetrante, inclusive, se você utilizar o gengibre em pó, né, por esse efeito, né, o Snigda. Efeito Snigda, essa oleosidade, né? Provavelmente também, agora, uma opinião pessoal, né? Pode ter relação também com as membranas, né? A membrana celular, ela tem uma parte que é lipídica, né? Então ela é fosfolipídica, então pode ter uma afinidade, né? De conseguir penetrar dentro da célula com maior facilidade. O atributo Snigda, esse atributo oleoso, pode ter relação também com os óleos voláteis do gengibre, né, que vão estar mais concentrados ali, esses óleos voláteis, né, por isso que o aroma também é mais intenso, né, esse cheiro desses óleos voláteis, né, que é as substâncias que dá o aroma do gengibre, aquele cheiro de gengibre, quando ele é feito em pó e é feito da forma correta, bem preparado, né, e está fresco, no sentido de foi desidratado recentemente, né, está seco, mas está desidratado recentemente, não está velho, né? Então aí ele vai manter as propriedades, né? Esses óleos medicinais dele, quando você desidrata e faz o pó, vai estar mais intenso, então ele vai estar com o aroma mais intenso. Então talvez por essa concentração desses óleos voláteis, né? Dessas substâncias untuosas, né? Que dão essa característica do odor, pode ser também uma forma de explicar também esse atributo, né? Essa qualidade snigda. E o atributo leve quer dizer que vai ser mais fácil de ser digerido e de ser absorvido também. Tá? Guru, que vai ter a tendência a ficar ali no trato digestivo, né? Ou seja, vai ter um efeito mais local, um efeito localizado dentro do trato digestivo, e Lagu,
quer dizer que vai ser mais facilmente absorvido pelo nosso corpo. Então, aqui está um começo assim da nossa explicação da forma como o Ayurveda entende a planta medicinal. Então percebam que existem muitas diferenças, uma diferença assim continental, oceânica, entre a forma que a fitoterapia popular trabalha e explica as plantas medicinais, né? Na fitoterapia popular, se você vê lá, você vai ver, gengibre é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para isso, é bom para aquilo. É muito simplório, tá? É muito superficial. Então, percebam o tanto de coisas que a gente explicou, que deu para entender, a profundidade que a gente vai entendendo, né? Então, o conceito de Vata, Pitta e Kapha, né? Então, se você ainda não entende muito bem o que quer dizer Vata, Pitta e Kapha, eu vou deixar também na descrição um vídeo, né, a respeito sobre os doshas, né? Tem um post no blog também, se você gosta de ler, que a gente fala sobre Vata, Pitta e Kapha, como entender melhor Vata, Pitta e Kapha. E também, você pode também se inscrever no nosso curso online também, é um plano de assinatura, em que a gente explica de forma detalhada Vata, Pitta e Kapha, e cada um dos subdoshas de Vata, Pitta e Kapha, né, que tem funções específicas, os locais de Vata, Pitta e Kapha no corpo, as doenças que acometem mais o Vata, o Pitta e o Kapha, o que que é, os gunas, todos esses conceitos que a gente está explicando aqui, a gente vai explicar de forma ainda mais profunda nesse curso online. Então, se você tiver interesse em se aprofundar nesse conhecimento, se você está gostando dessa aula, se você está gostando de entender e aprender as plantas medicinais dessa forma, eu convido você a participar desse nosso curso. Tá? Então, continuando agora, a gente vai explicar aqui a diferença, né, entre o Ardrak e o Shunt, né? Então, a gente tem a diferença entre esses dois. A gente falou que Ardrak é o gengibre fresco e Shunte é o gengibre em pó. Tá? Então, aqui, Rasa Panchaka, né? Panchaka vem de Pancha, que é o número 5. Né? Então, 5 características principais do gengibre, né? Fora o Rasa, tem mais 5 características, né? Rasa é a primeira delas, é o sabor. Guna é qualidade ou atributo. E Virya, a gente falou que é a potência. Vipak, o efeito pós-digestivo. Karma é a ação, né, a ação específica da planta medicinal. E dosha gnata é onde ele está atuando, qual dosha do corpo em que essa planta medicinal está atuando. Tá? Então, deixa eu só puxar aqui, fotinho aqui, para a gente poder usar a tabelinha e explicar melhor aqui. Então, a gente tem que o sabor do gengibre, né, o sabor dele fresco, é picante e também um pouquinho amargo, que é o sabor ticta, e madura, que é o sabor doce. Enquanto que o gengibre em pó, ele é predominantemente picante, que é o sabor que a gente chama de catu. Tá? Então, além disso, ele também diz aqui nessa tabela que o gengibre fresco, ele é na Pitta Krut, ou seja, ele não agrava o Pitta. E de onde que ele tirou essa informação? Ele tirou de um livro chamado Ashtanga Hridaya. Ashtanga Hridaya é um dos 3 livros clássicos do Ayurveda, né, um dos 3 Samhitas, né, a tríade maior do Ayurveda, desses Samhitas. Esse Ashtanga Hridaya, ele vai fazer um resumo, um compilado de tudo aquilo que os outros 2 Samhitas dessa tríade principal falam, né, que é o Charaka e o Sushruta. Então, ele faz um compilado desses 2, né, um resumo, e em um livro só, em um único volume, ele consegue colocar uma grande quantidade de conhecimento, assim, é um dos livros mais importantes que a gente tem no Ayurveda. Então, não é de qualquer lugar, não é da cabeça da pessoa que fez essa tabela que ela tirou essa informação. Então, veio lá desse livro clássico chamado Ashtanga Hridaya. E o Shunti, né, o gengibre em pó, ele fala aqui que é pitalam, ou seja, ele vai agravar o pita, ele tende a aumentar o pita. E de onde que ele tirou essa informação? Do Kayadeva Niganto. Né? Niganto são textos acessórios. Então, além desses
textos clássicos dessa tríade maior e de uma outra tríade menor, de outros livros, né, que é o Bhava Prakash, o Madhavanidana e o Sarangadhara, né, essa outra tríade menor, além desses 6 livros clássicos, né, escritos há mais de 1000 anos atrás, a gente tem alguns nigantos, né, que são textos acessórios, são outros livros escritos por outros autores que vão também estar trabalhando ali com a Ayurveda, atendendo ao longo de anos, né, fazendo reuniões e discutindo os casos, né, a experiência desses profissionais também, que trabalharam com a Ayurveda ao longo de anos, também é descrita nesses outros livros chamados nigantos. Então, esses nigantos, nenhum desses nigantos, chamado de Kayadeva Niganto, ele vai estar explicando que o Pitta é agravado com o gengibre em pó. Tá? E no Ashtanga Hridaya ele fala que o gengibre fresco não vai agravar tanto o Pitta. Tá bem? Então, isso a gente falou agora de sabor, de algumas peculiaridades em relação ao Pitta Dosha, né? Se você não conhece, ainda não sabe o que quer dizer o Pitta, eu recomendo muito que você assista essa aula e leia o post que eu vou deixar aqui embaixo. Tá? E em relação às qualidades, né? Aos gunas, aos atributos, né? Então, a gente tem que o gengibre fresco, ele é seco, a gente falou isso, né? É seco no sentido dele atuar, dele ter uma ação mais local, uma ação intensa, que é chamada Tikshna, né? Mas uma ação mais local de gerar secura no sentido de limpar o excesso de muco, né? É assim que você tem que entender esse ruksha, né? Essa qualidade de secura. Não quer dizer que ele é seco, quer dizer que o efeito que ele gera no corpo, né, a tendência dele manifestar no corpo vai ser através da secura. Então, ele vai secar o quê? Secar um muco. Secar muco de onde? Da garganta, secar muco do trato digestivo, do estômago, porque ele vai acelerar o esvaziamento gástrico. Né? Então, vai tirar muco aqui da boca, né? Se a pessoa tem uma eliminação de fezes também com muito muco, né? Vai reduzir esse muco. Né? Tikshna, a gente falou que é em relação à intensidade, né? Ele é forte, ele é mais intenso, né? Ele é mais, você toma um gengibre fresco, você percebe que ele é bastante intenso, né? Você sente arder a cabeça inteira. E, por outro lado, o gengibre em pó, ele é mais leve, e a gente entendeu, né, que essa leveza está implicando ele ser mais facilmente absorvido, facilmente digerido e facilmente penetrante no sentido de entrar e atingir tecidos mais profundos, né, como o sistema respiratório, sistema reprodutor, né, sistema gorduroso, outros sistemas do corpo, né, tem a tendência a agir em órgãos e locais mais profundos. E esse Snigdha também está relacionado com isso e com a duração do efeito, né, o efeito mais duradouro do gengibre em pó, né, e mais profundo, tá? Virya e Vipaka, os dois são iguais, né, o gengibre em pó é o gengibre fresco, e as ações, né, então vamos limpar aqui para a gente ver em relação às ações. Então, karma, ações, né, então ação. O gengibre fresco, ardha, fresco e gengibre em pó, shunti. Tá? Então, o gengibre fresco, ele é dito, karma, um dos karmas, uma das ações dele é chamada Bhedani e a outra Dipani. Então, Bhedani quer dizer que ele é laxativo, no sentido de que ele vai quebrar as fezes. Então, se a pessoa tem fezes muito duras, secas, né, aquelas fezes em síbalos que a gente fala na medicina, né, fezes em bolinhas, muito duras, dolorosas para eliminar, né, que ficam presas ali no intestino. Então, ele vai ajudar a quebrar, né? Breda tem a ideia de quebrar alguma coisa, de partir, de repartir em pedaços menores, dividir. Então, vai dividir as fezes em pedaços menores, vai ter esse efeito mais laxativo. Dipane tem a ver com dípana, né? Vai estimular o quê? O apetite, estimular a fome, estimular a sua vontade de comer, seu apetite, o prazer para você comer, né? Inclusive vai influenciar no seu Agni, na sua digestão, na capacidade digestiva que você tem, tá? Então, esse é o efeito do gengibre fresco, a ação do gengibre fresco. No caso ali, a ação do gengibre em pó, ele é dito Amavata Agni, então ele vai ajudar. Amavata é artrite reumatoide. Se a pessoa está com artrite reumatoide, com articulações dolorosas, né? Então, está com essas dores articulares, articulações inflamadas, né? Então, o gengibre em pó vai ajudar a chegar, né, até a ação nessas articulações, né? Diferente do gengibre fresco,
que é mais local, né? Então, esse gengibre fresco vai ter um efeito mais local no trato gastrointestinal. O gengibre em pó vai chegar até a articulação, por exemplo, né? E ajudar a pessoa com artrite reumatoide ou com artrites autoimunes, espondilites, vai ter uma ajuda em tecidos mais profundos, né? Tecido ósseo, por exemplo, tecido articular. Então, ele vai aumentar o acne, né? Vai aumentar a digestão de imunocomplexos, né, que podem estar se formando ali nessa articulação. Então, o gengibre vai ter um efeito, vai ser útil em doenças autoimunes, né, principalmente nessa região articular. Então, ele vai ter esse efeito, né, chamado de Amavata Agni. Então, esse é um efeito muito interessante, muito importante do gengibre em pó que a gente está falando, tá? Rutia quer dizer que ele vai estimular o seu apetite, a sua fome, o prazer para comer, né? Você vai deixar o alimento mais gostoso. Então, você pode utilizar o gengibre em pó, por exemplo, para fazer uma massala doce. Você pode misturar gengibre em pó, cravo, canela, né? Se você quiser colocar alcaçuz e polvilhar ali numa banana, vai ficar mais gostosa, vai ficar mais saborosa, né? Porque dá um aspecto picante. Eu gosto de utilizar também o gengibre em pó para fazer lentilha, né? Para colocar em legumes cozidos, molhos, sopas. Então, você pode utilizar o gengibre em pó como tempero também, que vai deixar o alimento mais saboroso, vai ficar mais gostoso, mais prazeroso para você comer. Vai ficar mais interessante, né? Então, isso é chamado rutia. Pachani vai ser esse efeito digestivo, vai ser que estimula a digestão de ama, né? Vai eliminar a formação de ama, né? Não vai deixar formar ama no seu trato gastrointestinal. Ama, o Ayurveda entende como um alimento incompletamente digerido, alimento não digerido. Algumas pessoas traduzem como toxina. Então, tudo aquilo que você não digere corretamente no seu trato digestivo e você absorve, o seu corpo vai identificar aquilo como antígeno e vai acabar produzindo anticorpos, autoanticorpos contra esses antígenos. E, e pode, inclusive, atacar órgãos do seu corpo, né, através dessa autoimunidade, né? Assim que o Ayurveda entende, né, essa questão de ama, né? Então, quando é dito Pachani, né, quer dizer que vai estimular a digestão e a eliminação de ama, né? Seja em tecidos mais profundos, seja no trato gastrointestinal. Então, ele vai ter esse efeito anti-ama, que a gente chama, né? Que vai ser efeito para digerir ama, para evitar a formação de ama, dessas toxinas, desses alimentos mal digeridos, né? Vai ser nesse contexto, tá? E Vibhandanut quer dizer que ele vai evitar a constipação, quer dizer que ele não vai prender o intestino, principalmente, né? Quando fala nut aqui, quer dizer que está negando alguma coisa. Está negando o quê? Está negando vibanda. Vibanda é a palavra em sânscrito que quer dizer constipação. Então, o gengibre em pó, ele não vai causar constipação, por mais que ele seja em pó, tá? Não vai ser tão laxativo como o gengibre fresco, né? Por isso que no gengibre fresco ele escreve a palavra, de fato, bedani, que quer dizer quebrar, né? As fezes em pedacinhos menores, né? O gengibre em pó não vai constipar, né? Ele vai ajudar, de alguma forma vai ajudar também, você vai melhorar a sua digestão, você acaba melhorando a sua constipação também, tá? Mas não vai causar constipação, ele vai aliviar a constipação, vai tender a trabalhar nesse sentido. Mas não vai ser, não espere que seja laxativo igual ao gengibre fresco, tá bem? E Vrushya. Vrushya quer dizer que ele é afrodisíaco, né? Então, afrodisíaco no sentido de despertar a nossa libido, despertar o desejo, despertar a força, a vontade, né? Estímulo para você ter disposição, energia também, libido pela vida, né? Tesão de viver, mas também essa parte sexual também está envolvida. Então, muitas vezes o gengibre é associado com outras plantas medicinais, por exemplo, ali o ashwagandha, a shatavari, o pípali, que é a pimenta longa, a pimenta preta, né? Algumas outras plantas, no caso aqui, plantas brasileiras, por exemplo, você poderia associar com a catuaba, com a marapuama, né? Com a fáfia. Então, essa associação com outras plantas afrodisíacas, né? E o gengibre, ele vai ajudar a digerir essas plantas tônicas que podem ser mais pesadas para a digestão, e ao mesmo tempo ele também tem um pouquinho do efeito Vrishya, né? Esse efeito estimulante, né, do aparelho reprodutor, né, e dessa libido sexual. E suária quer dizer que ele é benéfico para a voz, ou seja, a pessoa que fala muito, a pessoa que é professor, a pessoa que dá aula, a pessoa que canta, a pessoa que está lá, que usa muito essa parte da voz dela,
que fala demais, que é radialista, locutor, apresentador de programa de TV, youtuber, né? Pessoa que trabalha muito com a voz dela, né? Então, ela às vezes fica rouca, ou às vezes fica resfriada, fica doente, fica com dor de garganta. Então, ele vai ser uma planta que vai ajudar bastante nessa região aqui, nessa região da garganta. Então, vai ser uma planta útil para esses problemas de saúde. Tá? E, por fim, para a gente finalizar, a gente tem aqui a dosha gnata, né? Então, quais são os doshas que ele vai fazer? Gnata. Gnata vem de gnanti, que é matar, que é aniquilar, que é pacificar, que é equilibrar. Então, ele vai equilibrar quais doshas? Principalmente vata e kapha. Tá? Então, são os dois principais doshas que ele vai pacificar, né? Por quê? Porque o kapha, ele é frio. Então, se o gengibre é quente, o kapha é frio pela atuação, né, de substâncias opostas, reduzindo o oposto, ele vai ter essa atuação no kapha, ajudando ele no emagrecimento, na digestão, né? E o vata também tem a tendência a ser frio, né? A digestão ser mais irregular, imprevisível, ele pode ajudar nessa questão da digestão, mas principalmente na questão da dor. Tá? Então, e aqui no gengibre em pó, a mesma coisa, vai ajudar principalmente o vata e o kapha. Então, dentro do contexto dos doshas, o gengibre é principalmente indicado para vata e para kapha. Se você precisar, se a pessoa é pita, se ela está com desequilíbrio pita, mas você entende por uma série de outros fatores, de outros motivos, né, que não cabe aqui estudar quais casos de pita vão ser indicados, mas assim, conforme a gente estuda Ayurveda, e no curso a gente fala isso, né? Conforme a gente estuda Ayurveda, e entende que talvez para aquele pita seja importante um pouquinho de gengibre, aí sim você vai utilizar o Shunti, que é o gengibre em pó, tá? Então, você não vai buscar o gengibre fresco para uma pessoa que é pita ou que tem desequilíbrio, uma tendência a agravar o pita dela. E sempre uma dose mais controlada, uma dose mais parcimoniosa, para não desequilibrar o pita no sentido de gerar queimação, desconforto, calor excessivo e piorar um problema que ele já tenha. Tá? Então, os principais doshas é vata e kapha. Então, aqui, resumindo de novo, né, a gente tem, para vocês verem, né, o gengibre fresco, a gente falou, né, os gunas dele, a gente falou que ele é melhor na constipação, no trato gastrointestinal, né? Então, ele vai ter uma ação mais curta, você vai usar durante um período mais curto também. Tá? Então, a atuação principal dele é no trato gastrointestinal. TGI quer dizer trato gastrointestinal. Tá? Então, problemas na boca, no estômago, no intestino delgado, né? De uma má digestão, do excesso de muco. Pensa nisso. Não quer dizer que uma pessoa, né, com uma úlcera deveria usar gengibre. Não deveria. Né? Então, deveria tomar cuidado com substâncias picantes e muito ácidas. Tá? Então, aqui é no caso de problemas no trato gastrointestinal com má digestão, uma digestão fraca, uma digestão com pouco ácido clorídrico, uma digestão em que a pessoa fica empachada, uma digestão que a pessoa tem uma demora no esvaziamento gástrico, o alimento fica ali pesado, horas e horas no estômago, arrotando. Para esse tipo de problema, o Ardraque, o gengibre fresco, é excelente. Tá? E aí, como a gente falou, né, você pode triturar no liquidificador o gengibre fresco com um pouquinho de água, né? A gente falou 1/4 para meio copo d'água ou meio copo de água para 1 copo de água, tritura isso, coa num paninho de val e aí você pode colocar uma pitada ali de sal, algumas gotas de limão, né? Se você utiliza um mel, você pode acrescentar um mel ou açúcar mascavo, mas o açúcar e o mel são opcionais, tá? O mel, o Ayurveda indica principalmente se a pessoa for kapha. Então, se a pessoa for cafa, ela pode usar o gengibre fresco com um pouquinho de mel, ou se ela quiser tomar sem sal, sem limão, sem nada disso, pode tomar ele puro também, uma colher de sopa, né? Em geral, ali de 4 em 4 horas, ou de 3 em 3 horas, até melhorar a digestão dela, né? E sempre ficar atento à questão de sangramento. Se a pessoa tiver sangramento nasal, deve ter cautela, né? Deve suspender o uso, não deve usar, ou se a pessoa está com menstruação exagerada, está com hematêmese ou hematoquesia, né? Está vomitando sangue, ou está evacuando com sangue, tem sangue nas fezes, sangue no escarro, está tossindo com sangue também, evitar também tomar cuidado com o gengibre, tá? E Shunti, que é o gengibre em pó, tá? Então, a gente tem uma ação mais prolongada, a gente falou disso, que vai atuar em tecidos mais profundos, né? Vai ter uma atuação importante no pulmão e nas vias aéreas. Então, a pessoa que sofre ali com rinite recorrente, rinite de repetição, pode ter uma ajuda ali do gengibre em pó. Tá? Uma pessoa com síndrome de má absorção, né? O problema para
digerir e absorver alimentos, então ela pode utilizar um temperinho, uma massala ali com gengibre em pó, coentro, né, cominho, manjericão, né, essas especiarias para ajudar a melhorar o apetite, melhorar a digestão, melhorar a capacidade digestiva, para ajudar essas pessoas a absorverem melhor, né, o alimento que elas estão utilizando. Tá? Então, além dessa atuação no trato gastrointestinal do gengibre em pó, ele vai atuar nas vias aéreas e nos tecidos, nos que a gente chama de datos, né, naqueles 7 tecidos, né, uraça, uracta, mamsa, meda, haste, madhya e shukra. São os 7 tecidos do Ayurveda. Primeiro, Rasa é o tecido do plasma, né, que fica circulando nos vasos linfáticos e dentro do sangue, né, dentro dos vasos sanguíneos. Rakta é o sangue, propriamente dito. Mamsa é o tecido muscular. Meda é o tecido gorduroso. Asti é o tecido ósseo. Madhya é o tecido nervoso, né, e a medula espinhal. E Shukra é o tecido reprodutor, tá? Então, esses 7 tecidos, né, a gente chama de Sapta Dhatus, né? São 7 tecidos que o nosso corpo, que a forma como a Ayurveda entende a fisiologia, né? Então, o gengibre em pó ele consegue atuar até chegar no Shukra, que ter aquele efeito que a gente falou, que é Vrushya, que é afrodisíaco, né? Porque ele tem essa penetração em tecidos profundos. Então, ele consegue agir em diversos órgãos e sistemas, né, mais profundos, diferente do gengibre fresco, que vai atuar mais na parte do trato gastrointestinal, principalmente ali estômago. E agora a gente vai falar sobre o gengibre, né, e alguns efeitos específicos, né, como o Ayurveda descreve esses efeitos específicos do gengibre. Então, aqui, vocês perceberam até agora, já deve ter dado para perceber que algumas palavras em sânscrito, elas são muito úteis, porque elas explicam conceitos, né, e ajudam a gente a memorizar, a entender a função, né, da planta medicinal, o efeito medicinal dela. Você entende, quando a gente entende melhor um conceito, a gente consegue memorizar com maior facilidade. Tá? Então, não é simplesmente para estudar sânscrito por estudar, né? Ou pegar os termos em sânscrito simplesmente para, né, à toa. Não, tem um porquê, tem um motivo. Cada palavra dessas, a forma como é escolhido, né, os nomes, tem uma função benéfica para o nosso entendimento, para a nossa memorização. Então, por isso que, além disso, né, se você for estudar por um livro clássico, um Samhita, né, daqueles livros antigos, do Ayurveda, escrito há 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, muitos desses termos vão estar em sânscrito, não vão estar traduzidos. Mesmo que quando a gente pega um livro que foi traduzido para o inglês, tem palavras que a gente nem traduz, porque vai cortar, né, vai amputar um sentido, vai ficar faltando um sentido para essa palavra, né, um termo adequado para essa palavra. Então, muitas vezes a gente não traduz, a gente utiliza o termo em sânscrito transliterado, dessa forma que eu fiz aqui, né, em muitos desses livros. Então, a gente vai caminhando agora para o final da nossa aula, né, a gente vai estudar e vai entender aqui as funções, né, as indicações, as melhores indicações para o gengibre. Então, ele é dito que ele é Hridayotejaka. Hridayo vem de Hridaya, que é o coração. Então, ele vai estimular o coração, né? Vai estimular a contração ali do coração, vai estimular, né, os batimentos cardíacos, vai estimular o Viana Vaio, né? Então, se você ainda não sabe o que é Viana Vaio, vou deixar aqui embaixo também uma aulinha que a gente fez a relação dos subdoshas do Vata com os asanas do Yoga, né? Então, Viana Vaio é um desses subdoshas do Vata, que ele é responsável pelos batimentos cardíacos, né, e pela distribuição do sangue por todo o nosso corpo. Né? Então, esse é um dos benefícios dele. Então, tem gente que fala erroneamente, né, que o gengibre aumenta a pressão. Não, o gengibre ele diminui a pressão, ele é bom para ajudar na parte do efeito anticoagulante. Então, as pessoas que têm a tendência a gerar mais trombo, ele vai atuar no sentido oposto, né, de reduzir a formação de trombo. Né? Então, ele tem esse efeito benéfico para o coração, né, e para evitar a coagulação sanguínea quando a pessoa tem indicação para isso, né? Quando é benéfico para ela não formar trombo e não coagular com tanta facilidade o sangue dela, tá certo?
Além disso, ele é nadi uteja, cara. Nadi são os nossos nervos, a nossa medula, né? Essa parte do sistema nervoso que transporta o impulso nervoso, a sensibilidade, né? O tato, os nossos sentidos, né? Esses são os nossos nadis. Então, ele vai ter um estímulo sobre os nadis, sobre a medula, né? Vai dar, de certa forma, uma disposição, uma energia. Tem esse efeito tônico também do gengibre, né? De dar disposição, de dar energia, de nos acordar, né? Pode, inclusive, algumas pessoas tirar o sono, né? Então, ele vai ter esse efeito de estimulante dos nervos da medula. Então, não é uma planta para você ficar tomando à noite, por exemplo, né? Melhor que você use durante o dia. Além disso, Vrishya, que a gente já falou, que é o efeito afrodisíaco, e Balya. Balya, que vem de bala. Bala, para o Ayurveda, é a força, o nosso vigor, a nossa capacidade de tolerar exercício físico, a capacidade de levantar da cama com força, com energia, com vitalidade, com bem-estar, né? A capacidade que você tem de suportar uma doença que está te acometendo, a capacidade que você tem de fazer atividade física, de subir um lance de escadas, de digerir, né? Tudo isso envolve, de certa forma, né, algumas vezes direta ou indiretamente, o nosso bala, essa nossa força. A força que pode ter diversos outros sentidos também, né? Mas principalmente aqui no contexto de força física, de vigor físico, né? De tolerar esforço físico. Tá? Além disso, Kapha Gna, né, ele vai ajudar a reduzir o Kapha, vai reduzir muco, principalmente, e Shotahara vai reduzir o edema. Né? A Hara ou Gna tem sentido de matar, de reduzir, de aniquilar, de equilibrar, de pacificar. Então, vai aliviar excesso de muco, né, seja na saliva, seja no estômago, seja nas fezes, né, e seja nas vias aéreas, né, está escarrando demais, tosse com muito muco, ou seja, edema, retenção de líquido, né, então vai aliviar edema, vai ter um efeito levemente diurético também. Então, por isso também vai ser importante para as pessoas que têm problema de coração e são mais congestas, né, que tem a tendência a gerar mais, ter mais edema. Rakta Shodaka, ele vai purificar o nosso Rakta. A gente falou que o Rakta é aquele segundo tecido, que é o tecido sanguíneo. Ele vai ajudar também a, de certa forma, purificar, né, esse tecido sanguíneo, principalmente nas pessoas que estão com ama, por exemplo, a gente falou, né, ama vata, ou a pessoa que tem gota, que tem excesso de ácido úrico, a pessoa que tem diabetes, né, excesso de glicose, a pessoa que tem hipercolesterolemia, né, esse excesso de substâncias, né, de substâncias que não deveriam estar em excesso ali no sangue, o gengibre vai ajudar a purificar esse excesso de substâncias do sangue, vai ajudar a eliminar esse excesso, tá? Suari, a gente falou já, benéfico para a voz, né? As pessoas que utilizam muito esse órgão, né? O vocal, que cantam, né? Pessoas que trabalham com rádio, TV, YouTube, apresentação, teatro, música, canto, né? Todas as pessoas vão se beneficiar do uso de gengibre, né? De forma até um pouquinho mais frequente, né? Se não tiver, claro, uma contraindicação. Shula Prashamana, Shula é a dor abdominal, né? Também chamada muitas vezes de Trishula, né? Que tem a ver com aquele tridente, né? do Shiva, né? Então é uma dor que é uma dor empontada, enfisgada, enagulhada, enfacada, é uma dor intensa nessa região abdominal, né? Então o gengibre é uma planta ótima para aliviar essas dores abdominais. Vedana Stapana quer dizer que ele é analgésico. Vedana é a dor, é um incômodo físico, né? Um desconforto em algum local do corpo, né? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor na perna, uma dor no ombro, né? Então, tem um post também que eu coloquei, né? Um vídeo que eu coloquei, que eu vou deixar também o link aqui embaixo. Espero que eu lembre de todos esses vídeos que eu estou prometendo para colocar aqui embaixo, mas tem um vídeo que compara o efeito, né? Um artigo que ele comparou o efeito do medicamento, o sumatriptano, comparado com o gengibre para enxaqueca, né? E o gengibre teve um efeito muito semelhante ao sumatriptano, com muito menos efeitos colaterais, tá? Então, ele realmente tem esse efeito analgésico, né? Então, diversos tipos de dores. Kasta Gna e Shwasa Gna, né? Kasta é a tosse e Shwasa é a dispneia, a falta de ar. Então, ele vai ajudar nos quadros também de tosse, dispneia. Tripti Gna quer dizer que ele alivia a saciedade precoce. Então, algumas pessoas, elas têm saciedade precoce. Elas comem um pouquinho e já fica saciada, já fica cheia, empachada, embuchada, parece que está ali um negócio pesado, ele não digere, né? Então, o gengibre ajuda a desobstruir esse peso, né? Essa saciedade precoce que a pessoa está sofrendo com isso, né? Então, pode ser muito útil
por esse motivo também. E Jwara Gna, ele vai aliviar a febre, né? Shita Prashamana, ele vai remover a fadiga, tá? Então, a pessoa que está ali, pode ser no iniciozinho, né? Nos primeiros sintomas, sabe aquele mal-estar que você sente, que parece que o corpo vai ter febre, você ainda não está com febre no termômetro, mas parece que vai querer ficar doente. Naquele início é interessante usar o gengibre, ou mais para o final, né? Depois que passou já o quadro de febre mais alta, no final, na fase de recuperação, também é interessante utilizar o gengibre para tirar esse excesso de fadiga, né? E para prevenir a volta ali da febre, né? Para ajudar a não voltar essa febre. Além disso, agora para finalizar, então, Dipana, Pachana, Rochana, Vatanulomana e Arshavana, um monte de palavra em sânscrito junta para falar várias coisas. Então, Dipana, a gente falou, né, que vai ser o estimulante do apetite, da digestão. Pachana, a gente falou que é estimular a digestão de ama, então ele vai eliminar as toxinas que já existem, né, aqueles alimentos mal digeridos, e vão ajudar a não formar mais essas toxinas, esses alimentos mal digeridos. Rochana, a gente falou que é melhorar o apetite, melhorar a fome, melhorar o paladar, melhorar a vontade de comer, o prazer ao comer, né? Isso tudo é chamado Rochana. Vata Anulomana quer dizer que ele vai estimular o fluxo normal do Vata, o sentido normal do Vata, né? Por isso Anulomana, né? O sentido normal do Vata é de acordo com o peristaltismo, ou seja, a gente se alimenta pela boca e elimina ali pelo ânus. Então tem um trajeto da boca até o ânus. Esse trajeto a gente chama de Vata Anulomana. No caso ali, ele está falando dos gases, principalmente, né? Do Vata, muitas vezes, quando a gente fala dos malas, é sinônimo de gases. Tá? Então, Vata Anulomana quer dizer que ele vai eliminar os gases, você não vai ter cólica. Então, a pessoa que tem, por exemplo, muita cólica, gases, quando come feijão, solta muito pum, ele vai ajudar a não ficar com esse pum preso, a não ficar com essa cólica, né? Se você utilizar o gengibre como especiaria, para comer um feijão, né, para preparar o seu feijão, ou se você mastigar algumas lascas de gengibre, ou tomar um pouquinho de suco fresco do gengibre, ele vai ajudar nessa digestão para não ficar formando esses gases intestinais. E por último, arshogna, quer dizer hemorroida. Então, a hemorroida, existem 3 tipos de hemorroida, né, Vata, Pitta e Kapha, tem diferença entre elas, né, mas basicamente o gengibre vai ajudar, né, a prevenir essa hemorroida, né, então, em muitos casos, é utilizado também a coalhada como um tratamento para hemorroida. Você pode utilizar, por exemplo, a coalhada, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de gengibre. Aí também é um tratamento para hemorroida que vai ajudar Pitta e Vata, por exemplo, né? Hemorroidas do tipo Pitta e Vata, que tem sangramento, que tem muita dor. Ou só o gengibre e talvez um pouquinho de pimenta preta para ajudar numa hemorroida que é do tipo Kapha, que pode ter ali uma hemorroida maior, mais grossa, densa, pesada, de dimensões também maiores, né? Que as fezes são eliminadas com muco, né? Então, para esses casos, seria melhor só o gengibre puro, né? O gengibre com água morna ou o gengibre com mel, tá? Para esses outros tipos de casos, tá? Mas sempre é interessante você consultar com um profissional, né, de saúde que entende dessa área, né, para indicar o melhor tratamento para você. Então, esses são os karmas, né, as ações do gengibre, e aqui algumas contraindicações. Então, quando que a gente não deveria utilizar o gengibre, para a gente finalizar? Então, nas estações, né, Ritu são as estações. Então, a gente tem Grishma e Sharad, né? Sharad é o outono e Grishma é o verão. Então, assim, tem uma aula que eu postei, né, que eu falo a respeito das estações, né? O Ayurveda considera 6 estações do ano, né? O verão seria aquela estação que é mais quente e mais seca, no sentido de que o sol está mais próximo da terra, né? E quando o sol está mais próximo, ele seca mais o solo, seca mais as pessoas, rouba mais energia das pessoas, né? Tira mais energia das pessoas, as pessoas ficam mais cansadas no verão, né? Principalmente se elas se expõem muito ao sol, né? As pessoas que trabalham no sol, dá um cansaço maior, né? Então, essa proximidade do sol, né? Esse tirar de líquidos, né? Tirar da nossa vitalidade, nossa força física, e também pelo excesso do calor, e o gengibre já ser uma planta quente, não é indicado nessa estação, né? E o outono também é uma estação que é quente e úmida.
Então, também tem que tomar cuidado, né, para utilizar o gengibre, né? Então, Grishma, de acordo com a forma de entender as estações do ano, de acordo com a forma que eu coloco o calendário adaptado para o Brasil, eu coloco que o Grishma seria entre os dias 15 de outubro até o dia 15 de dezembro. Então, essa seria principalmente a estação que a gente chama de Grishma, de acordo com a Ayurveda, né? Então, agora que a gente está entrando 15 de dezembro, seria o início da outra estação, do início das chuvas, que a gente chama na Ayurveda de Pravrut, que é o início das chuvas. Então, no verão, né, que é quente e seco, né? Então, até agora estava bem mais quente, bem mais seco, né? Agora vai começar uma estação que vai chover um pouquinho mais, né? De agora de 15 de dezembro até 15 de fevereiro vai chover um pouquinho mais, né? Então, mas o Sol ainda continua muito próximo da Terra, né? Se o Sol está próximo da Terra, nos dias que não tem nuvem, não tem chuva, está secando o Vata, né? E atrapalhando o Agni, atrapalhando a força física. Nos dias que tem chuva, está esfriando o Vata. Então, essa instabilidade, né? Se chuva, esquenta, chove, esquenta, esfria. Essa variação de clima, né, de estação, de intensidade do ambiente sobre o nosso corpo, né, tende a agravar o Vata. Então, essas duas estações, né, o Pravrut e o Grishma, têm a tendência a agravar o Vata, né? Então, são essas duas estações que vão ter a tendência a desequilibrar um pouquinho mais o Vata. Mas como o Grishma é mais seco, a gente deveria evitar o gengibre pela secura, o excesso de secura, né? No Pravruta, como é um pouquinho mais úmido, né? E a pessoa que tem gota, por exemplo, ela pode sentir um pouquinho mais de desconforto, né, com gota, com artrite reumatoide, pessoa que tem prótese, pessoa que tem uma dor crônica, ela pode sentir um pouquinho mais de desconforto nessa estação agora, 15 de dezembro até 15 de fevereiro. Então, para essas pessoas, o gengibre em pó estaria bem indicado nessa estação agora, né? Mas depois, né, a próxima estação, depois do Pravruta vem o Varsha. Então, aqui, adaptado para o Brasil, Varsha é a estação das chuvas propriamente dito. Então, de fevereiro até 15 de fevereiro até 15 de abril seria essa estação chamada Varsha, né, que é chuva mais intensa, muito mais chuvas do que aqui no Pravruta. Então, nessa estação, seria uma estação que tenderia a desequilibrar ainda mais o Pitta, né? Então, nessa estação aqui e no outono, né, por ter calor e por ter umidade ainda, né, deveria ter mais cuidado ao utilizar o gengibre as pessoas que são Pitta, né, que têm esse problema com essa tendência a manifestar queimação, calor no corpo, né? Então, para essas pessoas, teria que ter mais cuidado, talvez não utilizar, talvez o gengibre não seja uma boa opção, talvez não seja a melhor escolha para essas estações do ano, tá bem? Então, se você quiser entender mais as estações, vou deixar o vídeo aqui embaixo também, tá? Para vocês assistirem sobre as estações e entenderem melhor essas estações de acordo com a Ayurveda, como que a gente adapta isso para o Brasil. E, além disso, anemia também. Anemia, a gente deveria evitar o gengibre, não só o gengibre, mas também alimentos muito ácidos, excesso de limão, de picles, vinagre, conservas, todos esses tipos de ácidos ou picantes em excessos, na anemia a gente deveria evitar, né? Problemas relacionados ao sangue no sentido de coagulopatia também, né? Sangramento excessivo, também deveria evitar o gengibre, tá? Mas aqui na anemia é interessante evitar, tá bem? Mutrakrutya, que é um problema que a pessoa apresenta disúria, ou seja, a pessoa que tem, por exemplo, uma infecção urinária, uma dor, desconforto para eliminar, o jato está fraco, tem hiperplasia prostática, tumor de próstata, né, infecção urinária, infecção pielonefrite, essas infecções do trato urinário, a gente deveria evitar o gengibre também. É muito melhor, muito mais preferível você utilizar, por exemplo, urucum, coentro, funcho, tem uma outra planta chamada punarnava, né? Tem outra que chama gotucola, né? Que é a centeira asiática. Essas plantas, né? Punarnava, boerava difusa, né? Ou erva tostão no Brasil, tostão, que é mais diurético. Então, o quebra-pedra, Philanthus niruri, né? Chapéu de couro,
caninha do brejo. Então, essas outras plantas de efeitos mais diurético, né, e mais refrescante, água de coco, principalmente, água de coco, cranberry, mirtilo, né? Então, esses tratamentos são melhores para uma pessoa que está com disúria, que está com desconforto para fazer o xixi, né? Então, nesses casos de desconforto para o xixi, jato fraco, dificuldade para urinar, infecção de urina, evitar o gengibre. Bem? Além disso, a pessoa que tem feridas, que tem dificuldade para cicatrizar as feridas, né? Então, para esses casos, é muito melhor que a pessoa utilize cúrcuma, por exemplo, ou cúrcuma local para cicatrizar a ferida, tá? Mas não aplicar de forma alguma o gengibre ali em uma ferida. A pessoa que está com a febre alta, no estado agudo da febre também, né? A pessoa colocou o termômetro 38,5, não usar o gengibre, tá? Além disso, darra, que é a sensação de queimação na pele. A pessoa tem, ou teve uma insolação, ou por outro motivo, ela tem o corpo quente, a sensação quente, assim, de queimando a pele, ou como se estivesse soltando fumaça. Esses tipos de sensações que a gente fala, né, que são distúrbios pita, também evitar o gengibre. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Considere também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo se você gostou, se você acha que deixou alguma coisa de útil para a sua vida, se você acha que essa aula foi proveitosa, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, escreve alguma coisa para a gente saber que está te impactando de alguma forma, como isso está te ajudando, ou se tiver alguma sugestão em aulas futuras, como poderia ajudar, assunto que você quer saber mais sobre o Ayurveda, algum tópico do Ayurveda, alguma planta medicinal que o Ayurveda descreve, que você gostaria de saber mais, né? Dê a sua contribuição aqui com o canal, eu vou apreciar muito, vou gostar muito de saber do seu comentário. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu!